Olá, bem-vindo a mais um programa do Instituto Vida para Todos. Vamos ter agora uma série de programas relacionados à criação dos filhos. Será uma conversa com os pais, na questão de conduzir os filhos ao Senhor, a questão de conduzi-los nos caminhos do Senhor. Nessa conversa que nós teremos, vamos usar um personagem bíblico, que é Ana, mãe de Samuel, no Antigo Testamento, e ver que princípios nós podemos extrair da vida dessa irmã, dessa mulher, podemos aplicar ao nosso relacionamento com os filhos e a maneira como nós os criamos. Primeiro, precisamos ver a época em que Ana viveu. Ela viveu nos dias de Juízes. E Juízes conclui desta maneira: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Era a situação do povo já por 400 anos. Depois que o povo foi tirado do Egito por meio de Moisés, conduzido pelo deserto, quando entrou na boa terra, liderados por Josué, derrotaram vários inimigos, tomaram posse da maior parte da terra. E os anciãos que sobreviveram a Josué fizeram um pacto de permanecer firmes no Senhor e na palavra do Senhor. Porém, novas gerações surgiram e essas gerações não conheciam o Senhor. Então, naquela época, muitas e muitas vezes, eles se afastavam do Senhor e o Senhor, então, como havia prometido, os puniu. Se eles permanecessem adorando apenas o Senhor, Ele lhes daria colheita abundante, lhe daria muitos filhos para tomar posse da terra e também lhes daria vitória sobre os inimigos. Mas, como eles se afastavam do Senhor e iam após outros ídolos, então muitas vezes as consequências eram: os céus não mandavam chuva, portanto a terra não produzia. Também as mulheres ficavam estéreis e os inimigos prevaleciam. Por 400 anos, o povo passou por várias dessas situações. Quando eles se arrependiam, o Senhor levantava um juiz que os liderava, os livrava dos inimigos e os conduzia por vários anos. Mas depois da morte desse juiz, novamente o povo voltava a pecar e fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e com isso a história se repetia. Deus precisava de pessoas ali, mas essa era uma grande carência. Ele não tinha muitos, ou quase ninguém, com quem contar, a quem pudesse falar, revelar os planos e os desejos dele para o povo de Israel. Ana, então, viveu nessa época e Ana era estéril. Por isso, em 1 Samuel 1,5, nós lemos: a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Aqui é o marido dela, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. O marido de Ana, Eucana, reconhecia que era o Senhor que havia deixado Ana estéril por causa da situação do povo, pelo fato de o povo ter abandonado o Senhor. Então, esse era um casal que temia a Deus. Eles iam todos os anos até Siló, onde estava o tabernáculo, ofereciam sacrifícios, temiam a Deus, seguiam o Senhor. Mas não eram muitos os que faziam isso naquela época. E quando Ana ia, ela orava desesperadamente por um filho. Então, nos versículos 10 e 11, nós lemos: levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo:
Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Esse voto que Ana fez tocou o coração do Senhor. Ela queria um filho desesperadamente, porque não podia ter. Penina, que era a concubina do marido de Ana, tinha filhos e por isso zombava dela. Ela estava numa situação vergonhosa e orava desesperadamente ao Senhor. E desta vez, ela tocou o coração do Senhor, dizendo que se o Senhor desse a ela um filho, isso resolveria o seu problema de não ter filhos, de ser estéril, de passar a vergonha que estava passando. Mas o resultado é que ela o daria de volta ao Senhor. E o Senhor precisava de pessoas naquela época com quem ele pudesse contar. Então, o Senhor a abençoou, ela teve um filho e cumpriu o voto que fez ao Senhor e o devolveu ao Senhor depois de desmamá-lo. Então, nos versículos 26 a 28, nós lemos: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Ana tocou o coração do Senhor. Ela fez um pedido a ele e ele aceitou. Por que antes ela havia feito esse pedido, muitas vezes, talvez, e o Senhor não o aceitou? Mas desta vez, o Senhor respondeu à oração dela. Bom, porque Ana fez um pedido segundo a vontade de Deus. Ela, na verdade, descobriu a chave da oração. Toda vez que nós formos orar ao Senhor, nós precisamos descobrir a chave da oração. Nós precisamos saber o que está no coração de Deus, qual é a vontade dele para nós e para aquela situação. Uma vez que nós descobramos essa chave, nós podemos tocar o coração de Deus e, segundo a vontade dele, segundo a bondade dele, ele nos responde às orações. E a chave que Ana descobriu está nessas palavras: devolver e pedir. Ela fez um pedido: se o Senhor me der, eu o devolvo. E quando ela disse que havia pedido e por isso estava devolvendo, aí está o segredo. Os dois verbos também têm o sentido de emprestar. Tomar emprestado e emprestar. Então, o que Ana de fato fez, ela fez um acordo com o Senhor. Ela disse: Senhor, é como se ela tivesse dito: pelo que também o trago como emprestado ao Senhor, por todos os dias em que viver, pois do Senhor o emprestei. Ana não tinha filhos, e por muito tempo ela orou para ter um filho para ela mesma, que satisfizesse a necessidade dela, que acabasse com a vergonha que ela tinha por causa da situação em que estava. E nesses momentos todos, o Senhor não atendeu. Mas um dia, ela fez um acordo com o Senhor, mudou a maneira de pedir ao Senhor. Ela disse: Senhor, me empreste um filho, e eu o empresto ao Senhor
por todos os dias da vida dele. Nesse momento, ela descobriu a chave da oração. O Senhor ali precisava de pessoas. Ana queria filhos. Deus queria pessoas consagradas a Ele. Então, Deus precisava de um empréstimo. Embora seja o Senhor do universo e Criador do céu e da terra, quando se refere a pessoas, Deus pode ser pobre e precisa de banqueiros que façam empréstimos a Ele, que cuidem da pobreza de Deus, entre aspas. Essa pobreza é pobreza de pessoas. Em Lucas 10, 2, o Senhor faz a seguinte advertência aos discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Deus realmente é o dono do universo, mas Ele escolheu agir por meio de pessoas. Ele escolheu realizar seu plano por meio de pessoas. Por isso Ele precisa de pessoas. Ele pode obter todas as coisas, mas das pessoas Ele espera uma consagração. Ele espera que elas se entreguem a Ele para servi-lo. E Ana descobriu essa chave. Naquela época, poucas pessoas se entregavam ao Senhor, poucas pessoas seguiam ao Senhor, poucas pessoas o Senhor tinha com quem Ele podia contar. Então, ela fez essa proposta comercial, entre aspas, para o Senhor. Ela foi aquela que fez um negócio com o Senhor. O Senhor me empresta um filho e o meu problema da vergonha vai ser resolvido, e eu empresto esse filho ao Senhor. E o seu problema de falta de obreiros, falta de servos, falta de pessoas com quem o Senhor possa contar, também vai ser resolvido. Pais, nós temos os filhos nas nossas mãos e podemos criá-los de várias maneiras ou com vários fins. Nós podemos criar filhos que possam satisfazer a necessidade de Deus. Nós podemos ser os bancos de onde o Senhor faz empréstimos de pessoas para cumprir a sua vontade e realizar a sua obra. Esse é um princípio que nós, pais cristãos, devemos conhecer e pelo qual devemos viver. Nossos filhos foram entregues a nós como um empréstimo de Deus. Nós os criamos, nós os educamos, nós os conduzimos, nós cuidamos dele com todo o amor, com todo o carinho, mas eles foram emprestados a nós. Nós devemos criá-los para novamente emprestá-los ao Senhor, para que sirvam o Senhor. Como pais cristãos, essa deve ser a nossa meta. Esse deve ser o nosso objetivo na criação dos nossos filhos. Nós os criamos com a palavra, nós os criamos na disciplina e admoestação do Senhor, nós nos educamos nos caminhos do Senhor, porque esperamos que eles sirvam ao Senhor quando crescer. Não necessariamente que vão ser servos de tempo integral, mas que eles tenham por meta na vida servir ao Senhor. Então este é um dos princípios que nós podemos extrair na vida de Ana. Nós vamos parar por aqui. No próximo programa, nós vamos falar um pouco mais sobre essa mulher, sobre sua oração e os princípios que nós, pais cristãos, podemos extrair da vida dela. Até lá.